Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para trazer para vocês uma mensagem que possa edificar, uma mensagem que possa contribuir para o nosso amadurecimento espiritual. Hoje a mensagem é sobre o poder de Deus, o poder transformador de Deus. E nós vamos falar sobre a amargura. Sim, a amargura, que a amargura ela nos afasta da graça de Deus, ela nos impede de viver o propósito que Deus tem para nós e como o poder de Deus pode mudar isso dentro de nós, pode nos transformar, pode nos limpar dessa amargura que muitas vezes envolve o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Por muito tempo, eu fiquei presa na amargura. E a amargura, ela faz com que nós olhemos para o mundo de uma forma diferente. Olhemos para as pessoas de uma forma diferente. E essa amargura nos impede de ver a graça de Deus e de usufruir dessa graça e assim sermos transformados pelo poder de Deus. Infelizmente, existem inúmeras pessoas que vivem hoje amarguradas por conta de diversas injustiças, por falta de perdão, principalmente amarguradas com a igreja do Senhor, amarguradas com a instituição e por isso não consegue, né, ter uma comunhão com Deus, amargurados, não conseguem ter comunhão uns com os outros e muito menos comunhão com Deus, porque estão amargurados. A amargura, ela é um veneno dentro de nós, que ela faz nós olharmos para tudo à nossa volta de forma pessimista, de forma amarga, né? Ela influencia o nosso olhar e influencia os nossos ouvidos. Porque uma pessoa amargurada, ela tende a ouvir outras pessoas amarguradas. Então, já tem a amargura dela, então ela pega a amargura de outra pessoa, então ela é influenciada pela amargura. E infelizmente essa amargura, ela nos impede de viver o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. Qual o propósito que Deus tem para cada um de nós? O propósito de Deus para cada um de nós é que nós parecemos mais com o Filho amado dele, Jesus Cristo. É que nós sejamos santos, ou seja, separados por Deus e para Deus. Quando eu criei no Evangelho de Jesus Cristo, eu ainda estava muito amargurada. Dentro de mim, eu tinha amargura contra, né, as coisas que eu via à minha volta. Então, essa amargura me impedia, né, me impedia de ter uma clareza espiritual, me impedia de enxergar o que eu precisava enxergar por conta que a amargura ela nos toma o nosso coração, a nossa visão, e assim nós não conseguimos nos relacionarmos uns com os outros de forma saudável, de forma que glorifica ao Senhor. Porque uma pessoa amargurada, ela vê, né, algo errado, ela não consegue enxergar as coisas boas, ela só consegue enxergar as coisas ruins. Infelizmente, nós estamos lidando muito com isso hoje, né? Com isso hoje por conta de muitas injustiças, né? Muitas injustiças, muitas pessoas sofreram, muitos problemas à nossa volta, muitas pessoas que estão distante da graça de Deus e não conseguem voltar para o caminho do Senhor porque só olham à sua volta e só vê defeitos, só vê erros, não consegue ver a graça de Deus. São cegos espiritualmente. Então, eu quero trazer para vocês o testemunho do poder transformador de Deus sobre a minha amargura. Sim, porque a amargura, ela faz com que nós tomamos decisões precipitadas, decisões erradas, decisões que vai nos destruir e destruir as pessoas à nossa volta. Eu lembro que quando eu tenho consciência que meu coração foi tomado pela amargura, é quando de forma, eh, eu olhei para a minha volta na instituição cristã, né, na família cristã, onde eu estava e ainda estou, eu olhei para ela e eu só conseguia enxergar defeitos nessa instituição.
eu só conseguia enxergar os defeitos das pessoas, eu só conseguia enxergar os problemas, os erros, os equívocos, e isso causava dentro de mim julgamentos precipitados, causava dentro de mim pensamentos negativos, pensamentos de muitas vezes só ficar julgando, né, o outro, porque eu entendi o evangelho na minha cabeça, eu tinha compreendido o que era o evangelho. Então, como eu compreendi, porque eu li a palavra, eu compreendi o evangelho, então eu pensei que eu já sabia tudo, né, sobre Deus, sobre a palavra, pensei que eu já conhecia as coisas, mas a verdade mesmo é que eu estava amargurada e estava escutando outras pessoas em estado de amargura, sim, em estado de amargura por causa das injustiça que sofreram. Então, essas injustiças vai, se nós não houver um perdão dentro de nós, só vai tornando a nossa vida amarga, né? E assim nós tomamos decisões precipitadas e nós fugimos do propósito de Deus. Então, eu olhava à minha volta, eu via problemas na instituição, eu via muitos problemas, e assim mas eu fiquei nos pés do Senhor, lendo a palavra, buscando o Senhor, mesmo assim frequentando, mas buscando o Senhor no secreto, orando, jejuando, clamando, suplicando, porque eu queria sair do lugar onde eu estava e ir para outro lugar, né, ir para outro lugar. Mas esse não era o propósito de Deus para minha vida. Mas naquele momento eu não sabia disso. Naquele momento eu pensei que o propósito de Deus para minha vida era que eu precisava sair desse lugar, eu precisava, né, me desligar desse lugar, dessa instituição, dessa família cristã que o Senhor me deu a graça de nascer nela, né? Mas o que que acontece? O Senhor, ele é muito misericordioso, ele é bondoso. Então, ele vem, ele entende, nós vamos para ele todo machucado, todo ferido, todo amargo, né? Mas aí, se nós nos rendermos ao processo, se nós nos rendermos ao senhorio dele, se nós, pela fé, começarmos a buscar o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrar ele. E quando nós encontramos o Senhor, que é por meio de Jesus Cristo, quando nós encontramos e temos a nossa própria experiência com Ele, Ele vem e nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos cura, né? Ele trabalha em nós e nos faz enxergar aquilo que nós precisamos enxergar. E assim nós somos o quê? Curados por Ele. Mas nós precisamos, para nós sermos curados, para nós sermos transformados pelo seu poder, nós precisamos nos render ao senhorio de Jesus Cristo. Nós precisamos uma rendição radical mesmo, radical, de se entregar para Ele. Entregar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso corpo. Entregar tudo para Ele e buscar Ele como se fosse a última coisa que nós precisamos na vida. Porque disso depende a nossa salvação, da nossa fé nele, né? Precisa ser trabalhada em nós a nossa fé para que nós possamos confiar nele, para que nós possamos realmente ter fé nele e ele nos salvar, né, por meio da fé. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio e ele tocou em mim, né, e ele fez eu enxergar a verdade da minha natureza, da natureza humana, a natureza, ela da raiz de Eva, né, porque é uma natureza onde nós sempre olhamos para aquilo que nós não temos, e nós cobiçamos, e nós desejamos, e isso gera uma insatisfação em nós, nós passamos a querer aquilo que não está ao nosso alcance naquele momento, e assim gera uma insatisfação. Algo que nós devemos tomar cuidado é com a insatisfação. Insatisfação com a ingratidão, porque toma o nosso coração e nós ficamos cegos e cheios de razão e cheios de si mesmo. Então, o Senhor, ele vem me mostrando e ele vem trazendo para mim o seu poder transformador à medida que eu me rendo a ele em buscar ele no secreto. Mas buscar ele no secreto não anula o fato que eu preciso estar dentro de um corpo, né, que é a igreja de Cristo aqui na terra. Eu preciso estar conectada a esse corpo.
o corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja do Senhor. Ela não é por placa, não é A, B, C, não. É todas as pessoas que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo e decidiram negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo, que decidiram viver pela fé em Jesus Cristo. Essa é o que? É a fé, essa a fé que salva. Então, à medida que eu fui caminhando no secreto com o Senhor, Ele foi limpando o meu coração dessa amargura, né? De olhar à minha volta e ver nas instituições defeitos, e ver problemas, e ver equívocos, só ver o errado. Então, Ele pegou e limpou, mas quando Ele limpou, Ele me libertou dessa amargura. Por que que Ele me libertou? Como que Ele me libertou? Porque é no secreto. É no secreto, é na busca por Ele, é fechar a porta do quarto, é orar ao Pai em secreto. Ele que está vendo, ele recompensa como? No seu poder transformador em nós. Ele nos transforma, ele nos faz enxergar a verdade. Ele coloca, ele tira aquela amargura de dentro de nós à medida que nós vamos o que buscando ele. Muitas vezes nós não entendemos porque nós enxergamos as coisas de certa forma, mas é porque nós estamos enxergando numa lente amarga, né? Numa lente de amargura. Então nós precisamos ser curados dessa amargura. E como que nós somos curados dessa amargura? Com a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Nós precisamos estar conectados dentro de uma instituição cristã, onde professa a fé em Jesus Cristo, onde a fé por meio dele, né? Quando nós estamos conectados nessa instituição, nós precisamos entender que nós, individualmente, temos uma responsabilidade. Qual responsabilidade? Buscar o Senhor no secreto. Buscar com toda a nossa força. Buscar o Senhor no secreto como? Orando, lendo a palavra dele, meditando na palavra dele, buscando ouvir as palavras de Jesus, buscando praticar as palavras de Jesus dia após dia, até nós irmos crescendo e o poder dessa palavra vai nos limpando, porque à medida que a palavra dele vai entrando, a amargura, as impurezas, os pecados vão saindo. É uma limpeza que a palavra dele faz em nós. Então, nós precisamos dessa palavra para que ela venha o que? Nos limpar, nos purificar. E assim, mas isso como que acontece isso? É na perseverança. Lá em Salmos, capítulo 25 de Salmos, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele revelará os segredos da sua aliança. Nós precisamos entender que nós temos a responsabilidade de sermos íntimos do Senhor. A fé em Jesus Cristo vai gerar isso em nós, precisa gerar isso em nós. Porque nós precisamos estar fundamentados no poder de Deus. Qual o poder de Deus? É o Evangelho. O Evangelho é quem? É Jesus Cristo. Então nós precisamos estar enraizados em Jesus Cristo, nas palavras dele, praticando as palavras dele. E isso é formado no secreto com Deus, é orando, é meditando na palavra, é se consagrando a Ele, é sendo separado por Ele e para Ele. E assim nós vamos sendo o quê? Santificado pelo poder transformador dele agindo em nós. Mas para isso nós precisamos entender, nós temos a responsabilidade de nos rendermos a Ele. Render mesmo é rendição, é se humilhar aos pés dele, é clamar pela ajuda dele, é buscar Ele, é entender que eu tenho a responsabilidade de estar ouvindo a palavra dele, ouvindo a palavra dele. E assim eu vou entendendo o motivo de eu precisar frequentar uma instituição religiosa. Eu vou entendendo a necessidade de eu estar em comunhão com a igreja de Cristo aqui na terra. Porque a igreja de Cristo aqui na terra é formada por pessoas, por pessoas. Nós frequentamos a instituição religiosa, a instituição cristã. Dentro das instituição cristã tem ali o quê? A igreja de Cristo. E cada uma tem a igreja de Cristo que forma o corpo de Cristo nessa terra. Então, à medida que eu vou me rendendo ao senhorio de Jesus Cristo, o que, que vai acontecendo? Ele vai mostrando o motivo de cada coisa que eu vou fazendo.
Ele vai mudando as minhas vontades, mudando os meus desejos, tirando toda a amargura, limpando e deixando meu coração satisfeito nele. Não um coração ingrato, insatisfeito, murmurador. Mas para isso eu preciso do poder dele agindo em mim, né? O poder dele agindo em mim, um poder transformador, um poder transformador que transforma a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo. Mas isso acontece por meio da intimidade com ele. E essa intimidade é uma busca no secreto, que ela não é só durante uns meses, durante uns dias, durante uns anos, ela é para toda a vida, todos os dias, nós nutrindo esse relacionamento com ele, com a palavra dele, com a meditação, com a busca por conhecer quem é ele, conhecer o que as palavras dele estão dizendo, o que as palavras dele significam, como eu devo proceder com essa ordem dele, com essa palavra dele, e assim meditando diariamente. E assim nós vamos o quê? Amadurecendo, amadurecendo na fé, amadurecendo no conhecimento dele. E o mais importante, para nós praticarmos, porque não adianta nada eu conhecer a Bíblia de capa a capa e eu não praticar. Eu preciso praticar. E como eu pratico? É a prática de servir uns aos outros em amor, em compaixão, em misericórdia, diariamente, e assim buscando nele, porque ele passa a ser a nossa força. A nossa força não provém de nós mesmos, provém dele. Por isso nós temos que estar conectados à fonte da vida. A fonte da vida é Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte da vida, ele é a nossa fonte de libertação, a nossa fonte de poder, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de satisfação. Vem dele, provém dele. Mas para isso, nós precisamos estar nos rendido. Como é essa rendição na minha vida? Como eu já disse anteriormente, é por meio de oração, é por meio da leitura, da meditação, é por meio de ouvir a pregação da palavra de Deus, é por meio de jejuar. Essa é a minha comunhão com Ele. E assim eu vou sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele me guia em todo e qualquer momento a fazer aquilo que Ele quer que eu faça naquele momento. Isso é ser guiada e movida pelo Espírito Santo, por meio da Sua palavra, por meio da obediência. O que agrada o Senhor é a obediência. Nós estamos na fé em Jesus Cristo, essa fé vai gerar em nós uma obediência para glorificar o nome dele. Então, esse poder transformador na nossa vida é o que vai nos sustentar diariamente, que é o poder que emana dele, vai nos transformar diariamente a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, cada dia mais e mais. Para isso, para me viver esse poder transformador dele na minha vida, eu preciso o quê? Eu preciso realmente abraçar, a me apegar. Tem uma passagem aqui que eu quero ler para vocês, me apegar a fé nele. Ele fala assim, ó, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2, Paulo diz assim: por meio dele também sois salvos. Deixa eu ler, começar no versículo 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste e no qual estáis firme. Por meio dele também sois salvos, pois desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão, porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Aqui ele fala, ó, que nós devemos nos apegar com convicção, abraçar a nossa fé em Jesus Cristo, com convicção daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos confessando com a nossa boca. Porque senão eu crio em vão. Se eu não me apegar com convicção a essa palavra, a essa mensagem da cruz, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou por mim, por causa do meu pecado, e ele voltará, se eu não me apegar a isso, a essa esperança, a essa verdade, eu crio em vão. Eu estou crendo em vão, eu preciso me apegar nisso. Quando eu me apego nisso, o poder transformador dele vai me transformar. E eu vou me render cada vez mais. Ou seja, eu preciso abraçar essa fé com convicção. Uma convicção que eu preciso do poder transformador de Deus na minha natureza, na forma de eu pensar, na forma de eu olhar,
no que eu ouço, no que eu falo, nos meus comportamentos. Eu preciso do poder transformador no meu caráter falho, eu preciso ser transformada. E é esse poder que vai agir em mim para me transformar. Mas eu preciso que me apegar a essa convicção, a essa verdade e buscar ele de todo o nosso coração, no nosso dia a dia, bater, que a porta será aberta. Aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta abre. Abre, abre. Quando nós estamos batendo na porta, abre, a porta vai abrir naquela necessidade, naquilo que nós precisamos. Que Deus possa abençoar vocês. Espero que essa mensagem possa ter edificado cada um de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.